Bem-vindos a mais um vídeo aí dessa nossa sequência sobre o coração dos vertebrados, né? Hoje nós vamos falar dos corações dos répteis. Então, para começar, né, vamos falar da anatomia típica, né, que ocorre na maioria dos corações dos répteis, né? Então, nesse momento a gente está falando de répteis não crocodilianos. Vocês vão ver ao longo desse vídeo que os répteis crocodilianos eles têm peculiaridades nos seus corações que se diferenciam dos corações dos demais répteis. Então, o coração dos répteis, em geral, né, a maioria deles é composto por 5 câmaras. Então, a gente tem 2 átrios e um ventrículo que é dividido aí em 3 partes por septos. Mas é bom frisar que esses septos não separam completamente esses ventrículos. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, da anatomia aí do coração de um lagarto típico. Então, temos o átrio esquerdo, né, o átrio direito, e aqui a gente tem os 3 ventrículos aí separados por esses septos. Então, esses ventrículos, eles são chamados de cavum arterioso, cavum venoso e cavum pulmonale, certo? Então, cavo arterial, cavo venoso e cava pulmonar. E aí eles são separados por esses 2 septos, mas vejam que há fluxo de sangue entre os ventrículos. Então, esse sangue ele não é completamente isolado aí em cada um dos ventrículos. Aqui a gente tem uma imagem um pouco mais detalhada, né, da anatomia desse coração, né? Dessa vez sem mostrar o sangue, mas olhem aqui, átrio direito, átrio esquerdo. Aí a gente tem o cavum arterioso, cavum venoso, cavum pulmonar. E aqui a gente tem, né, as artérias. Então, vejam que a gente tem uma artéria direita e uma artéria esquerda, saindo aqui, né, de um dos ventrículos e daqui do nosso outro ventrículo, a artéria pulmonar. No coração típico de lagarto, a organização é mais ou menos essa, mas vejam que aqui não está mostrando, né, os septos dividindo cada um dos ventrículos, então está aqui um pouco mais simplificado. Mas o que eu queria que vocês abstraíssem daqui dessa imagem é que, em geral, né, os répteis, minha gente, eles conseguem manter a separação entre o sangue arterial e o sangue venoso, mesmo com esses fluxos de sangue se cruzando aqui um pouquinho dentro do coração, né? E aí essa separação incompleta entre os ventrículos permite aí que esses fluxos de sangue se cruzem, né, e que haja aí uma pequena mistura. Então, pessoal, aqui nós temos a representação de como é que o fluxo de sangue passa pelo coração de um réptil não crocodiliano. Então, o sangue rico em CO2, primeiro, ele vai seguir aqui o caminho indicado por essas setas. Ele entra aí no átrio direito, passa para o cavum venoso, de lá ele atravessa para o cavum pulmonale, e do cavum pulmonar ele sai pela artéria pulmonar. A artéria pulmonar ela vai então direcionar esse sangue lá para os pulmões do réptil. Já o sangue rico em O2, ele vai fazer o caminho aqui indicado nessas setas azuis. Então ele entra vindo lá dos pulmões, né, no nosso átrio esquerdo. Ele passa do átrio esquerdo para o cavum venoso e de lá ele vai passar para as artérias esquerda e direita, né, que vão levar aí esse sangue rico em oxigênio para a circulação sistêmica. Então aqui a gente tem uma comparação, né? Vejam que esse aqui, né, o coração da cobra, representado aqui nessa imagem, ele tem aquela circulação, né, típica que a gente acabou de falar. Então, ó, o sangue rico em gás carbônico entrando aqui no átrio direito, saindo pela artéria pulmonar, o sangue rico em oxigênio entrando no átrio esquerdo e saindo aqui pelas artérias, né, aortas direita e esquerda. Olha o coração de um crocodiliano como é diferente. E aí agora a gente começa a falar das peculiaridades desse coração. Primeiro, a gente tem a separação completa entre os ventrículos. Então, o sangue que está no ventrículo esquerdo e no ventrículo direito, eles não se misturam a nível de ventrículo. A gente tem o sangue rico em gás carbônico entrando no átrio direito, vejam a posição desse átrio, né? E saindo lá na artéria pulmonar, e o sangue rico em oxigênio entrando no átrio esquerdo e saindo aqui nas artérias aortas direita e esquerda.
Então, a princípio, né, a mistura do sangue arterial com sangue venoso, ela não vai estar acontecendo aqui dentro dos ventrículos de um réptil crocodiliano. Enquanto no réptil não crocodiliano, né, aquela maioria dos grupos, ela vai poder ocorrer dentro do ventrículo. E aí a gente vai falar justamente agora desses desvios do fluxo de sangue. Então, os répteis, eles são capazes de desviar o fluxo de sangue, e esse mecanismo ele vai ser diferente quando a gente fala de réptil não crocodiliano e quando a gente fala de réptil crocodiliano. Então, o réptil não crocodiliano ele vai ter um desvio de sangue mais ou menos como esse que está no esquema aqui. Dentro do próprio coração, ele pode desviar o sangue de uma circulação para outra circulação. Então, ele pode desviar o sangue que iria para a circulação pulmonar, né? O sangue que sairia pela artéria pulmonar, ele pode desviar e jogar esse sangue pelas artérias aorta, direita e esquerda. Já ele pode fazer o contrário também, né? Ele pode pegar o sangue que iria para a artéria aorta, direita e esquerda e jogar de volta para a artéria pulmonar. Isso tudo porque os ventrículos não são completamente separados e esse coração ele vai fazer aí esse desvio de sangue dentro do próprio ventrículo. Quando que acontece esse desvio de sangue? Qual seria a função adaptativa desse desvio? Então, primeiro, né, a função adaptativa, né, e exatamente em que momentos o réptil faz isso ainda é uma coisa que está em discussão. Existem algumas hipóteses para explicar, e eu vou falar um pouquinho delas aqui, mas ainda há uma discussão muito grande de qual de fato seria essa função adaptativa, qual é a grande vantagem evolutiva em ocorrer esse desvio de sangue. Primeira coisa, né, relembrando aqui o sangue rico em O2, ele vai estar entrando pelo nosso átrio esquerdo, e aí ele segue, né, para o cavo venoso e depois ele vai para a artéria aorta, né, direita e esquerda. Um desvio, né, uma espécie de desvio que ocorre nos répteis, né, não crocodilianos, é quando o sangue que entra, né, rico em CO2 e viria aqui para cavo pulmonar, ele é desviado e volta lá para a artéria direita e esquerda, né? Ou seja, ele às vezes nem vem para a cava pulmonar, às vezes ele vai direto e sai pela artéria direita e esquerda. Quando é que isso acontece? Então, a hipótese que a gente tem para explicar isso, né, aquela que é mais corroborada até hoje, é que isso acontece, esse tipo de desvio, muitas vezes, quando o animal está embaixo d'água, em repouso, né? E aí, embaixo d'água, um réptil ele não vai utilizar o pulmão dele naquele momento. Ele passa longos mergulhos sem precisar utilizar, né, os seus pulmões. E nesse momento que ele está mergulhado, né, sem utilizar os pulmões, a pressão aqui nesses pulmões, né, nessa artéria que o coração precisaria para mandar para a artéria pulmonar, para mandar para os pulmões, ela se altera. Porque esse pulmão não vai estar, né, se expandindo para se encher de ar, né, não vai estar aí tendo a sua relação de pressão, a mesma que tem na superfície. Com essa alteração de pressão, o sangue ele seria desviado de volta para a circulação sistêmica. E essa seria a explicação fisiológica. A explicação adaptativa é que, assim, o sangue sendo desviado de volta para a circulação sistêmica, ele evita de passar para o pulmão que não está recebendo novo oxigênio, e o oxigênio residual que ainda está ali naquele sangue, ele consegue ser reaproveitado pelos outros tecidos do animal. A gente tem ainda, né, nos répteis crocodilianos, outros mecanismos que estão associados aí ao desvio de sangue. Então, primeira coisa, esses répteis, né, eles têm o ventrículo todo separado, mas eles têm duas estruturas. Uma delas é o forame de Paniza, que está comunicando aqui as suas artérias, né? E a outra é uma válvula na artéria pulmonar, certo? Que não é igual àquela que a gente encontra nos outros répteis, porque essa válvula ela é uma válvula responsiva, ativa, que responde à quantidade de adrenalina. Então, o que geralmente acontece numa válvula de coração típico de um vertebrado? A gente tem essas válvulas sendo passivas, e aí dependendo, por exemplo, da diferença de pressão entre o ventrículo e a artéria, a válvula vai abrir ou fechar. Se a pressão for maior no ventrículo, no momento da contração ventricular, essa válvula abre e o sangue passa para a artéria. Se a pressão for menor no ventrículo do que na artéria, o ventrículo está relaxado, essa válvula fecha, impedindo que o sangue volte para dentro desse ventrículo.
Beleza, isso acontece na maioria dos vertebrados, a gente vai ver isso em detalhes quando falar no próximo vídeo sobre o ciclo cardíaco de aves e mamíferos, porém nos répteis crocodilianos isso não é assim. Há uma adaptação nesse grupo e com essa adaptação veio o surgimento de uma válvula na artéria pulmonar responsiva à adrenalina. Então essa válvula ela vai se contrair ativamente, certo? Então quanto maior a disponibilidade de adrenalina no corpo do animal, né? Maior a chegada de adrenalina aí nessa região dessa válvula. Essa adrenalina vai se ligar a receptores ali na válvula e ela vai abrir em resposta a essa adrenalina. Isso faz com que o sangue consiga passar para a artéria pulmonar. Beleza? Tranquilo. Quando eu tenho baixa adrenalina, essa válvula não vai ser ativada e ela vai se manter fechada. E aí isso interrompe o fluxo para a artéria pulmonar e esse fluxo vai ser desviado para as artérias sistêmicas. Quando, né, adaptativamente que isso acontece? Quando é na vida do animal que isso acontece. Então, a hipótese é que isso aconteça mais quando esses animais estão embaixo d'água, os crocodilianos embaixo d'água, em repouso. Então, muitos deles têm o hábito de ir para o fundo dos rios e lagos, ficar em repouso. E aí, nesse momento que eles estão no fundo, eles não estão utilizando o pulmão, né? Obviamente, o pulmão não está se enchendo com novo oxigênio. E eles estão em repouso, então os níveis de adrenalina estão mais baixos. E aí, nesse momento, é que esse mecanismo fisiológico entraria em ação, desviando, assim, o sangue que iria para, né, a circulação pulmonar. Aqui a gente tem uma vista melhor do forame de Panizza nessa imagem anatômica aqui. Então, vejam, o ventrículo direito e esquerdo completamente separados. Aqui nós temos o átrio direito e esquerdo. Aqui a gente tem as artérias sistêmicas, né, as aortas. E aí, ligando as duas aortas, a gente tem o forame de Panizza. Esse forame de Panizza, então, ele é capaz de desviar, né, o sangue de um lado para o outro, aí, de uma artéria para outra. E lembrando que quando eu tenho uma mistura para desviar o sangue da circulação pulmonar para a sistêmica, ele seria desviado aqui para uma dessas artérias e pode depois chegar na outra, consequentemente, pelo forame de Panizza. Uma outra estrutura interessante da gente falar é sobre as anastomoses. Então, os crocodilianos, eles possuem uma anastomose abdominal, certo? Uma anastomose abdominal, que é essa ligação aí entre uma artéria e outra, né? E aí, para quem quer ver mais sobre anastomoses, não deixe de assistir as aulas de circulatório que a gente teve, certo? É importante aquelas aulas para vocês poderem entender tudinho aqui. E aí, aqui, o sangue pode ser desviado a nível abdominal também, de uma artéria para outra. Então, apesar dos crocodilianos terem os ventrículos completamente separados, eles ainda conseguem fazer aí esses desvios sanguíneos através dessas outras estruturas. E aí, desvio de sangue nos répteis crocodilianos, né? E as suas funções adaptativas, né? Assim como em todos os répteis, não estão ainda tão claras. Mas, de forma resumida, né? Acredito que esse desvio de sangue seja bom para quando os animais eles estão no meio subaquático, especialmente quando eles estão em repouso. E aí, estruturas para esses desvios, né? Forame de Panizza, as anastomoses e a válvula contrátil, né? Entre o ventrículo aí e a artéria pulmonar dos crocodilianos. Então, diferente daquele esqueminha que eu mostrei lá, né? Que o sangue era desviado dentro do próprio coração, lá nos demais répteis, nos crocodilianos a gente tem o ventrículo completamente separado e esse desvio de sangue ocorrendo mais acima, né? Por exemplo, aqui no forame de Panizza. Bom, pessoal, é isso sobre os corações dos répteis. Vocês viram que eles têm algumas peculiaridades. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiveram dúvida, não deixem de entrar em contato comigo. E eu espero vocês lá no nosso vídeo sobre o coração das aves e dos mamíferos. Até mais!